Fala galera, beleza? Aqui é o professor Fabiano Saldanha e nossa segunda aula aí sobre programação de computadores. E hoje nós vamos falar sobre conceito de fluxograma e algoritmo, que seria a lógica da programação, ok? Como eu havia dito na aula anterior, assim como temos uma linguagem para nos comunicarmos uns com os outros, tá? Para nos comunicarmos com o computador, também utilizaremos uma linguagem, conforme eu já havia falado na aula anterior. Por exemplo, existem vários tipos de linguagem. Linguagem C, Objeto Pascal, linguagem C#, Assembly, enfim, uma infinidade de linguagens aí. Nós iremos focar daqui mais pra frente numa linguagem chamada linguagem C, beleza? Que é alvo do nosso estudo. Assim como também numa linguagem, numa pseudolinguagem chamada Portugal, para que nós possamos aprender aí o que é lógica de programação. Mas vamos entender aí primeiro o que é algoritmo e fluxograma, beleza? Então, antes de falarmos com o computador, temos que ter o entendimento de que não pode haver conversa, ok? Se não houver lógica nessa conversa. Então, toda conversa deve haver uma lógica nela, beleza? Por exemplo, eu coloquei aqui duas mulheres ali conversando e uma pergunta para a outra assim: e aí, como foi o show ontem? E a outra responde: acho que vai chover. Teve lógica? Teve contexto aí nessa conversa? É lógico que não, né? Uma pergunta uma coisa e a outra responde outra coisa completamente diferente, tá? Por isso, toda linguagem deve haver lógica no entendimento, tá? No caso do computador, falamos lógica de programação. Então, quando você vai conversar com o computador, tem que haver uma lógica entre você e o computador, beleza? A lógica de programação utiliza o conceito de fluxograma e algoritmos para organizar esta conversa entre você e o computador, ok? Não tem como você querer resolver um problema computacional se não houver lógica, estrutura naquela sua conversa com o computador. Vamos dizer assim, você quer colocar o computador para poder fazer uma tarefa para você, ou você quer colocar uma máquina para fazer uma tarefa para você. Se não houver lógica entre você e a máquina, não vai haver conversa. É como eu coloquei aqui no exemplo. A mulher pergunta uma coisa e a outra responde outra coisa completamente diferente. Então, quando você for programar um computador ou uma máquina, qualquer coisa tecnológica, tem que haver lógica entre você e aquela máquina ali. Não é diferente da conversa entre você e um ser humano. A máquina necessita de lógica. E para que possa haver lógica entre você e a máquina, nós utilizamos do recurso dos fluxogramas e algoritmos, beleza? Então, o que seria aí um algoritmo? Um algoritmo, por exemplo, ele é uma receita de bolo. A receita de bolo, ele é a estruturação das suas ideias. Por exemplo, aqui nós temos a receita de um bolo de chocolate. Então, nós temos ali passo 1, 2, 3 e 4. O que é o passo 1? Receber ali os ingredientes, que são 2 xícaras de açúcar, 3 ovos, 250 gramas de margarina, 3 xícaras de farinha de trigo, enfim. Você tem ali o passo 1, receber os ingredientes. Qual é o passo 2? Aquecer o forno a 180 graus. Qual é o passo 3? Bata as claras em neve e reserve. Qual é o passo 4? Em uma travessa, bata o açúcar, a manteiga e as gemas. Olha como você pegou aquele seu problema, que é o quê? Criar um bolo de chocolate. E você estruturou ele tudo em sequência. Essa estruturação em sequência nós chamamos de algoritmo. Então, algoritmo é você pegar uma ideia e você estruturar ela, igual naquela conversa ali. O que seria o lógico da mulher falar: e aí, como foi o show ontem? E a outra, de repente, responder: ah, o show foi legal. Pronto, você estruturou ali uma conversa. É igual aqui na minha receita de bolo, né? Eu poderia pegar o ovo, quebrar o ovo lá na frigideira, sei lá, quebrar o ovo lá no tabuleiro e jogar farinha por cima, tudo desorganizado? Não, tem que haver uma estrutura ali. Primeiro eu preciso receber os ingredientes, aquecer o forno, eu coloquei ordem nas coisas. Então, você como programador, você a partir de hoje, você tem que pensar que todo problema que você quer resolver vai ter que seguir uma lógica, tá? E essa lógica nós chamamos de algoritmo. E o algoritmo, ele vai ser organizado em fluxograma ou no próprio algoritmo, utilizando pseudolinguagens, que nós vamos falar isso mais pra frente. É uma pseudolinguagem chamada Portugal, tá? Mas a princípio nós iremos utilizar o fluxograma para organizar as suas ideias. Aqui nós temos um outro problema. Poderíamos pensar até na forma de abrir uma lata de refrigerante, como uma sequência de algoritmos. Por exemplo, pegar com a mão esquerda, segurar o lacre com a mão direita, remover o lacre, eliminar o lacre, posicionar a lata corretamente na boca. Sexto, inclinar a lata. Sétimo, ingerir o líquido. Oitavo, voltar a lata na posição original. Olha só, até para eu beber um refrigerante, se eu for pensar a nível de programação, eu tenho que estruturar, eu tenho que organizar tudo que eu quero. Então você como programador, você vai ter que pensar isso hoje.
Todo problema seu, você vai ter que estruturar, tá? Então, resumindo, algoritmo e fluxograma são sequências passo a passo daquele problema que você quer resolver ou quer conversar com o computador para ele resolver. Afinal, você não pode pedir para o computador resolver um problema sem conversar com ele, logicamente, né? Então, toda máquina é assim. Você não pode pedir para a máquina resolver um problema se você não pegar as suas ideias e organizar ela em sequência. Ficou claro isso, galera? Bom, e quais as ferramentas que nós vamos utilizar para poder estruturar essas nossas ideias? Existem várias ferramentas, o próprio algoritmo que eu falei com vocês, né? O algoritmo é um recurso que a gente pode organizar as nossas ideias. Nós vamos utilizar de linguagens de programação para isso, linguagem C, né? Como eu já falei, Pascal, enfim, várias linguagens para a gente utilizar o recurso do algoritmo, tá? Mas a priori, nós iremos utilizar uma pseudolinguagem, que é uma imitação de uma linguagem, para que a gente possa aprender depois a trabalhar realmente com uma linguagem real, ok? Mas a priori, nós iremos usar a ferramenta chamada fluxograma. O fluxograma, ele ajuda você a organizar as suas ideias. E aqui ao lado nós temos um exemplo de fluxograma para troca de uma lâmpada. Ué, Fabiano, até para trocar uma lâmpada eu tenho que ter ali uma lógica de programação? Sim, você tem que seguir uma lógica ali, né, para você organizar a troca daquela sua lâmpada. É como eu falei, você a partir de hoje como programador, você tem que pensar tudo logicamente, tudo em sequência, beleza? Bom, e essa ferramenta funciona da seguinte forma. Olha só, nós temos aqui um retângulo. O retângulo, ele representa o problema em questão, tá? Ou a solução daquele problema, beleza, galera? Então o retângulo, ele vai representar o problema e a solução, beleza? E nós temos aqui um losango. O losango, ele representa opções, sim ou não. Beleza? A partir desses dois símbolos aqui, somente desses dois símbolos básicos, a gente pode fazer um fluxograma, fluxogramas complexos, beleza? Então, são esses os dois símbolos que nós vamos utilizar, ok? O retângulo simbolizando o problema e a solução, e o losango representando opções de sim ou não. Então, vamos lá. Nós temos aqui o problema da troca da lâmpada. Aí qual é o problema? A lâmpada funciona? Vamos colocar essa pergunta dentro, então, aqui do nosso retângulo. Qual é a sequência disso? Olha a seta apontando para a sequência. A seta vem exatamente para um losango, tá? O losango aqui, no caso, é a pergunta, tá? O problema é o seguinte, a lâmpada não funciona. Aí vem a pergunta. A lâmpada estava plugada? Essa é a pergunta. A lâmpada estava plugada? Temos somente duas opções, sim ou não. Se a lâmpada não estava plugada, então plugar a lâmpada. Pronto, problema resolvido. Agora, se a lâmpada estava plugada, vem uma segunda pergunta. O bulbo queimou? Bulbo, né, aquele conjunto da lâmpada de vidro ali. O bulbo queimou? Se sim, trocar o bulbo. Agora, se não, o bulbo não queimou, comprar nova lâmpada. Então olha só como é que nós temos aqui, nós encadeamos, nós fechamos ali o ciclo da resolução de todo o problema da troca de uma lâmpada, beleza? Esse aqui é só um exemplo básico, beleza, galera? Mais pra frente nós vamos falar de exemplos mais complexos, vou colocar aí exemplos mais complexos de fluxograma. Nós iremos realizar esses fluxogramas utilizando o próprio Word aí do nosso pacote Office, tá? Ali tem esses símbolos ali que nós podemos utilizar, beleza? Isso aí nós iremos falar na nossa terceira aula sobre exercícios aí em fluxograma, tá? Para vocês poderem começar a exercitar esse tipo de problema e começar a pensar logicamente, beleza, galera? O próprio Facebook, ele foi criado usando uma lógica de programação, com seus fluxogramas e algoritmos muito complexos. Então, quando você abre o teu Facebook lá, tudo bonitinho, as fotos, aquilo dali foi a ideia de um fluxograma, ou então de um algoritmo, ok? Aquela página ali foi criada através da idealização de um fluxograma ou algoritmo. Quanto mais detalhes houver num fluxograma e algoritmo, mais livre de erro existirá num programa de computador, pois você pensou em todos os detalhes possíveis. Então, quando você tem ali um fluxograma cheio de detalhes, que nem eu botei ali o fluxograma ali daquela lâmpada, poderia ter mais detalhes ali, tá? Quanto mais detalhes você tiver no seu fluxograma ou no seu algoritmo, ok? Melhor vai ser o seu programa, tá? Menos susceptível a erro ele vai ser. É isso que diferencia, por exemplo, sistemas operacionais. Nós temos aí o Linux, o macOS, nós temos o Windows, ok? O que diferencia um sistema operacional ser melhor do que outro é porque o algoritmo, o fluxograma da qual ele foi estruturado, beleza? O pessoal pensou em todos os detalhes possíveis
para que ele não pudesse dar algum problema. E assim também é o sistema computacional que você vai trabalhar. O que vai deixar o teu sistema computacional bom ou ruim são todos os detalhes que você pensou lá na criação do fluxograma ou algoritmo, beleza? Então na próxima aula falaremos como elaborar um fluxograma, beleza, galera? Nós iremos falar aí da elaboração do fluxograma. Como que nós vamos fazer um fluxograma? Eu vou passar aí vários exercícios aí que nós vamos estar fazendo através do próprio Word, como eu falei com vocês, beleza? E esses exercícios vão fazer com que você pense melhor na sequência, né, da resolução dos seus problemas, beleza? Então, galera, até a nossa próxima aula aí, que iremos tratar sobre os fluxogramas. Um abraço, espero que vocês possam ter gostado. Um abraço a todos, tchau, tchau.